Eu quero falar hoje sobre um Deus que surpreende. Você pode declarar isso comigo? Diga, eu sirvo um Deus que surpreende. Diga, eu tenho um Deus que surpreende. Sabe o que é maravilhoso em servirmos a um Deus que nos surpreende? É porque por mais que a tua expectativa seja alta, nunca vai se comparar ao querer de Deus para você. É quando os nossos sonhos se esgotam que a vontade de Deus muitas vezes começa. Eu conheço muita gente que tem vários sonhos naturais e que é quase como se Deus saísse de cena dizendo para a gente, filho, quando os seus sonhos naturais se esgotarem, eu começo a fazer o sobrenatural na tua história. Alguém já viveu isso em algum momento? A gente faz listas, a gente faz projetos, sonhos. Eu fico imaginando Deus do alto do trono dele, olhando para aquilo que a gente está sonhando, achando que vai ser o ápice da nossa história. E ele rindo, como um bom pai, não com uma risada de sarcasmo, mas como alguém que olha para uma criança e fala, não sabe de nada ainda, inocente. É como Cecília falando sobre os sonhos que ela tem para o futuro, e eu tenho uma percepção muito pequena ainda daquilo que Deus vai fazer através da vida dela. E é gostoso de você ouvir alguém que ainda não tem ideia da porção que carrega, falando sobre o que pode ser o ápice da sua história. Irmão, eu vim aqui liberar algo sobre você, e se você recebe nisso, levante sua mão em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que você já sonhou que viveria, não se compara com uma porção daquilo que Deus declarou que Ele faria. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos, irmão. E é esse Deus que a gente serve. Por que eu quero falar sobre um Deus que surpreende? Porque eu tenho percebido muita gente apática em relação à expectativa daquilo que Deus pode fazer. Irmão, uma chave que Deus liberou para mim alguns anos atrás, e se alguém não ouviu, se for a primeira vez, pega essa chave e se agarra a ela. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando na verdade Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Eu já compartilhei isso em outro momento, acho que, não sei se eu já falei sobre isso aqui na LMC, eu acho que eu já falei. Os meus pais, eles não, durante uma época da nossa família, os meus pais quebraram, e eu estudei em escola particular a vida inteira. Então eu estudava com pessoas que tinham muito dinheiro, mas a minha família não tinha mais dinheiro. E eu lembro que eu estudava por alguns meses, e os meus pais iam deixando a mensalidade acumular. E aí no final do ano, a gente se mudava para os fundos do escritório do meu pai e alugava a nossa casa. Então, com o dinheiro da alta temporada lá em Cabo Frio, meus pais pagavam a escola e eu voltava a estudar no ano seguinte. Então, era comum para mim estar junto com pessoas que todas as férias voltavam da Disney. E eu voltava do escritório do meu pai. E aquilo era louco para uma criança entender, porque eu estou com eles, mas não tenho acesso ao que eles têm. Eu convivo com eles, mas eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando. Então, todas as férias, eles voltavam da Disney, alguns da Disney de Paris, alguns de outros lugares. E eu achava incrível, e eu nunca tinha ido nem para o Paraguai comprar um PlayStation falsificado, se alguém está me entendendo. Essa era a minha realidade. E eu lembro que uma época eu comecei a entrar em crise e eu comecei a perguntar para mim mesmo. Eu não perguntei nem para Deus na época, porque eu ainda não tinha essa relação com Ele. Eu perguntei, André, será que você nunca vai nos Estados Unidos, cara? Será que você nunca vai lá? Porque eu via séries americanas, eu via filmes americanos, eu consumia essa cultura e eu falava, eu queria só conhecer Nova York, eu queria poder andar no Sorro, eu queria poder tomar um café lá no Central Park, sentado naquele banco, no meio do outono. Eu falei, Deus, será que eu nunca vou lá? E é engraçado porque até 4 anos atrás, se eu não me engano, eu nunca tinha pisado aqui. A Kezinha, quando pisou aqui a primeira vez, já foi na temporada que a gente estava sendo enviado para morar aqui e pastorear. Por que eu estou falando isso com você, irmão? Porque na minha expectativa era Deus, eu só queria conhecer esse lugar. Na visão de Deus eu vou plantar você nesse lugar. Você vai florescer nesse lugar. Você vai prosperar nesse lugar e eu vou estender suas tendas nesse lugar. No lugar que parecia impossível, Deus está tornando milagres agora inevitáveis, irmão. Esse é um Deus que surpreende. Existe uma porção de Deus em você, irmão, que quando ela é ativada, os sonhos de Deus em você começam a se tornar o caminho pelo qual você vai caminhar.
Waymaker, o Deus que constrói caminhos. O problema é que quando a gente não entende que dentro de nós habita a matéria-prima para toda a impossibilidade, a gente só consegue dar passos nos caminhos que já existem. Mas isso não é fé, isso é óbvio. Irmão, se mover quando os cenários são positivos não é fé, é óbvio. Celebrar quando o casamento já foi restaurado não é fé, isso é óbvio. Celebrar um filho que saiu das drogas e começou a viver o propósito não é fé, isso é óbvio. O óbvio é celebrar antes de acontecer, confiar antes de enxergar. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a prova que nós temos. Eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar, mas eu sei, os pensamentos deles são melhores que os meus. Os caminhos deles são mais altos que os meus. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Diga amém. É por isso que é melhor o final das coisas do que o início delas. Então aquele menino que ficava nos fundos do escritório do pai, se perguntando se algum dia conheceria a Disney, teve a graça de no ano passado poder levar a filha todo day off para passear na Disney. E eu não estou falando isso para falar de mim, eu estou falando isso para falar dele, porque é assim que ele faz. Ele tem prazer em cuidar daqueles que nele confiam. Irmão, Deus sempre surpreendeu a criação, desde o princípio até o último dia vai ser assim. A gente vê o Deus que surpreende no Antigo Testamento, Daniel, por exemplo, 3:24. Eu tenho algumas coisas para compartilhar, então eu vou correr um pouco. Vocês estão comigo até o final, amém? Daniel 3:24 diz assim: logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se então e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: então olham e vejam, porque eu estou vendo um 4º homem na fornalha, e eles estão desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. O Deus que surpreende, irmão, é o Deus que permite. E eu quero falar sobre esse ponto sensível da nossa jornada de fé. Muita gente para de confiar no sobrenatural de Deus quando está numa situação em que Deus permitiu que você passasse. A gente acha que porque Deus permitiu a fornalha, Deus esqueceu da gente. A gente acha que porque Deus permitiu a tempestade, Deus esqueceu da gente. A gente acha em alguns momentos que porque Deus permitiu o hospital, a falência, o leito, Deus esqueceu da gente. Irmão, eu vim aqui te lembrar que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas Deus protegeu na fornalha. E não só protegeu eles, como passeou com eles dentro do fogo. Não é um Deus apático que olha a nossa dor de longe, mas é um Deus de perto, que decidiu sentir o que a gente sente também. O Deus que se despiu da glória, se revestiu de carne, habitou no nosso meio, sentiu dores, foi tentado, não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que para algumas religiões, eu já ouvi isso de vários líderes religiosos, não faz sentido o evangelho. Porque eles conhecem líderes que se colocaram no papel de deuses, mas eles não conseguem entender um Deus que se colocou num papel de homem. Homens, irmão, eu lembro dessa citação, eu ouvi do Morada, do Brunão uma vez, e isso me marcou demais. Meninos querem ser homens. Homens querem ser reis. Reis querem ser deuses. Mas só existe um Deus que se fez menino. Isaías 9,6, irmão, um menino nos nasceu, um presente nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguém pode dizer glória a Deus? Começa com um governo sobre os seus ombros, termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu quero dar um outro exemplo de uma surpresa de Deus no Antigo Testamento. A gente poderia falar sobre várias. A gente poderia falar sobre Deus pegando improváveis, como o pequeno Davi ou o gago Moisés. A gente poderia falar de Deus pegando improváveis, como Gideão, que estava escondido, e o anjo fala para ele: vai nessa tua força. Mas eu queria falar sobre Êxodo,
O povo saindo do Egito, o povo sendo liberto do cativeiro, o povo saindo da escravidão para a liberdade. Uai, seu app de vídeos curtos.